Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Vamos continuar com as nossas aulas online por enquanto, né? Ainda estamos aguardando para saber quando que a gente volta a estudar. Mas vamos torcer para que seja logo, né? Que esse vírus vá embora e a gente possa voltar para a nossa escola. Hoje com a nossa aulinha de artes, né? Então vamos lá. Nós já falamos em arte sobre arte greco-romana e teatro de sombras. A tia vai relembrar um pouquinho cada um, tá? Acompanhando o nosso livro. A arte greco-romana, também conhecida como arte da antiguidade, né? Ela apresenta alguns tipos principais de manifestações, que são arquitetura, escultura, teatro e pintura, né? E a arte greco-romana, ela tem como ponto forte a arquitetura, né? Construções muito bonitas, cheias de detalhes. E é aí que entram as colunas gregas, né? Que são colunas lindas que a tia já mostrou para vocês em várias aulas de artes, né? Que a tia está sempre repetindo. Que são colunas lindas que eles usam nas arquiteturas que eles fazem, né? Nas construções. Essas colunas, elas podem ser classificadas em 3 nomezinhos. São 3 tipos de colunas diferentes, né? Dórica, jônica e coríntia. Cada uma tem um estilo diferente. Vimos também o teatro de sombras, né? Lá no teatro de sombras, nós aprendemos que o teatro, ele é a arte de contar histórias, né? Eu acho que alguém já assistiu uma pecinha de teatro, até porque de vez em quando a gente tem lá na escola, né? O teatro, ele é a arte de contar histórias. Ele surgiu lá na Grécia. Mas com o tempo as pessoas foram criando novas variações, né? E foi aí que surgiu o teatro de sombras, né? Muito usado na China. O teatro de sombras, ele é a arte de contar histórias com personagens que ficam escondidos, né? A gente não vê o bonequinho, a gente vê somente a sombra do bonequinho. Por isso, teatro de sombras. A gente só vê o bonequinho que é colocado contra a luz. Mas nem sempre são usados somente os bonequinhos como personagens. Também podem ser personagens vivos, né? Feitos pelos próprios atores que ficam atrás de um pano contra a luz para aparecer somente a sombra. A tia até colocou um videozinho para vocês verem quando a tia lançou o conteúdo. Também é muito legal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de pantomima, né? Um nome um pouco difícil, mas que quando a tia disser, vocês vão logo entender o que é. Quem já brincou de mímica? Acho que aqui todo mundo, né? Que a tia Ana Lúcia sempre deixava brincar de mímica, que a tia Roberta já ouviu vocês brincando lá, já viu vocês brincando, ela falando que ia deixar depois que terminasse o dever, né? Ano passado. Então a tia acha que todo mundo já deve ter brincado. A pantomima nada mais é do que a mímica. A pantomima é a arte de contar uma história sem usar a voz. É usado somente gestos e expressões faciais. Tia, o que é expressão facial? Feliz, triste. Isso é expressão facial. É quando a gente mostra o nosso sentimento com o rosto. Sentimento de choro, né? De felicidade. Quando está triste, quando está chateado, né? Então a pantomima é a mímica, né? É a arte de contar uma história através da mímica, sem usar o som, sem usar a voz, somente por gestos e expressões. Aí no nosso livrinho, na página 256, né, tem a nossa primeira perguntinha. Na sua opinião, é fácil identificar a expressão de um ator quando ele está feliz ou triste? Você acha que é fácil saber quando o ator do teatro, pantomima, está feliz ou triste? Primeiro, vamos pensar. Os atores da pantomima são os mímicos, né? Que fazem mímica. Quando alguém faz mímica, você consegue entender se a pessoa está triste ou feliz? Eu acho que não é tão difícil. Se ela está com um sorriso, ela está feliz, né? Número 2. Descreva no cartaz
o que a expressão abaixo está representando. Tem um emoji aí no cartaz, no livro, e vocês vão tentar escrever o que esse emoji está mostrando, né? Ele tem uma expressão facial e vocês vão tentar identificar que tipo de sentimento ele está tentando passar. Número 3. Vamos criar expressões para os mimos? Mimos, né? Porque os mímicos, né, da pantomima, antigamente eles eram conhecidos como mimos e não mímicos, né? Somente depois passou a ser chamado de mímico. Desenhe abaixo uma expressão de tristeza e outra de felicidade. Nós temos 2 bonequinhos aí. Vocês vão desenhar um rostinho triste em um e um rostinho feliz no outro. Vocês escolhem qual vai ser, tá bom? 258, número 4. Podemos usar gestos na apresentação do teatro de pantomima? Sim ou não? Só marcar a resposta. 5. Ligue as palavras que têm relação, ou seja, as palavras que têm uma ligação entre elas. Se precisar, peça ajuda do seu professor. A tia já vai explicar agora. De um lado nós temos mímica, pantomima, tragédia e risada. E do outro, comédia, sofrimento, sem voz e aqui imita. Então vamos lá, ó. Comédia. Qual dessas pode estar ligada à comédia? Risada. Aí vocês vão ligar risada no comédia. E assim vão fazendo os outros, tá? Tá bem fácil. O número 6 não é para fazer, porque a gente deveria fazer em sala de aula. Deveria precisar dos coleguinhas de turma. Então a gente vai anular a questão número 6. Número 7, vocês vão ler as frases e marcar verdadeiro ou falso. Lembrando, gente, que não é só assistir a aula, não. Tem que ler o texto também para ajudar vocês a resolverem os exercícios, né? Que a tia não pode ficar dando a resposta de todos os exercícios. Então, vocês vão ler as frases, procurar no texto para saber se isso é verdadeiro ou falso. 259, número 8. A pantomima foi para as telas do cinema graças a um ator. Faça uma pesquisa e descubra quem foi e como eram seus filmes. Descreva abaixo o resultado da sua pesquisa e colhe uma imagem desse ator para complementar a sua pesquisa. Já tem uma dica, embaixo já tem falando um pouco sobre ele, tá bom? Vocês vão fazer a pesquisa, vão escrever quem foi esse ator, como eram os filmes dele, e quem não tem como imprimir uma foto dele, pode olhar na internet ou até mesmo no livro e tentar desenhar o mais parecido possível, tá bom? Não precisa colar, pode fazer o desenho, tá? Então leiam o texto, assistam nossa aula de novo se precisar e respondam os exercícios. Beijo!